Saúdo também você que nos acompanha pelos nossos canais nas redes sociais, na sua casa, especialmente os idosos e enfermos, familiares e amigos de Maria Isabel Fernandes, celebrando o seu 7º dia de falecimento. E todos aqueles que aniversariam no dia de hoje, pedindo bênçãos e graças: Silvana Maria, Mateus Ferreira, meu sobrinho Freitas, e o dom da vida matrimonial do Adalto Diácono e Vânia, 28 anos de vida matrimonial. Estão aqui conosco hoje de modo muito especial para participar da primeira Eucaristia e serem crismados. A Lauriana Vasco de Oliveira e Guilherme Rosa Gonçalves, o Júlio Sérgio Palhares Reis. Um dia tão significativo quando nós celebramos o Espírito Santo, dom de Deus, que de modo muito especial na Eucaristia nos dá a força da palavra, do corpo e o sangue de Cristo, e na Crisma também nos renova na maturidade da fé para anunciar a Jesus Cristo. Então acolho-os em nome da nossa querida comunidade e peço a todos que manifestem também, vocês fiquem de pé por gentileza, virem para a comunidade, que a comunidade os acolha com uma salva de palmas nesse dia. Muito bem, podem se assentar por gentileza. Existe lá no livro do Gênesis, nos primeiros versículos, uma expressão bonita, uma bela expressão que fala sobre o Espírito Santo. Lá diz mais ou menos assim: quando havia o caos e não havia ainda a luz, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E este Espírito, foi nele que o Criador disse: faça-se, e tudo foi feito no Espírito. Toda a obra da criação é sopro vivo do Espírito de Deus, o Pai, que em seu Filho cria. E ao completar a obra da criação, este mesmo Espírito fez com que o Criador soprasse naquela argila, dando ao ser humano o seu sopro de vida, o hálito. A criação culmina, portanto, com o Espírito quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para ser a expressão mais genuína deste Espírito. E este mesmo Espírito continuou agindo na história da criação. Depois da queda do ser humano, este Espírito foi nos dado para socorrer a nossa fraqueza. E apesar da desobediência dos nossos pais, Ele continuou falando a cada um de nós através dos patriarcas, através dos profetas, anunciando sempre a salvação e denunciando o caminho do pecado e da injustiça dos seres humanos. E vai dizer o apóstolo que na plenitude dos tempos, este Espírito foi enviado à cidade de Nazaré, a uma virgem chamada Maria, e disse a ela que ela conceberia, pelo poder do Espírito Santo, o Filho amado de Deus, Jesus Cristo.
Deus recomeça com a humanidade pelo mistério da encarnação, através do Espírito, a obra da redenção. Jesus, na sua atuação, na sua vida, na sua missão, exalou este mesmo Espírito Santo em profunda comunhão com o Pai. E ao iniciar o seu ministério, ele disse, num dia de sábado, lá na sinagoga de Cafarnaum, tomando o texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu e me consagrou. O Espírito do Senhor me levou para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, perdoar os pecados e anunciar a todos a obra da redenção. A vida de Jesus, portanto, no seu ministério foi o tempo todo a presença desse mesmo Espírito. E chegada a sua hora, a hora de glorificar ao Pai, ao partir deste mundo para junto de Deus, de onde ele tinha vindo, ele reuniu os seus e disse, como hoje diz a nós que aqui estamos: eu irei, mas enviarei sobre vós o meu Espírito Santo, aquele que vai recordar tudo o que eu tinha a dizer-vos. Neste mesmo Espírito, como nosso advogado e nosso intercessor, hoje somos nós, esta mesma Igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos fiéis batizados neste mesmo Espírito, para a glória do Pai e para o anúncio do Evangelho que Jesus veio deixar no coração da humanidade e convidar a mim, a você, a cada um de nós que aqui estamos, como ele disse no Evangelho: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Portanto, meu irmão, minha irmã, a grandeza da nossa missão não está em nós mesmos, mas está nele, e confia em nós, a sua igreja, a mesma missão que ele recebeu do Pai, para que na história a igreja e cada cristão continue sendo o anúncio vivo do Evangelho. A presença vigorosa do Espírito de Deus que agiu em Jesus Cristo e que deseja também agir em cada cristão, em cada família, em cada lugar que nós nos encontremos, para sermos e continuarmos sendo testemunhas do Evangelho. Deus nos deu em Jesus Cristo este dom, o dom do seu amor. É pena que nem sempre nós estamos acordados e sintonizados com este Espírito Santo. Há muitos outros espíritos que dentro de nós, às vezes, oculta esta voz genuína e nos faz dispersar no horizonte firme do testemunho do Evangelho. Há tantos cristãos adormecidos e que de fato não encontrou a força deste Espírito no seu batismo. Não o torna uma realidade memorial de Jesus quando comunga da Eucaristia, do mistério da sua palavra, do seu corpo e sangue. Ainda muitas vezes cristãos que não compreenderam que a crisma é a unção para a missão, para a força do testemunho na sociedade, no mundo, na história deste mesmo Espírito Santo. Vamos hoje, portanto, nós que aqui estamos, e você que nos acompanha largando a beleza desta manhã de Pentecostes, que não deve ser uma memória do passado, mas um cenáculo vivo aqui hoje, onde o Espírito é derramado mais uma vez, como esse dom que vai alargar o coração de todos nós, se assim o recebermos, para continuarmos a grande empreitada
da salvação em Jesus Cristo, pelo anúncio do Evangelho. Hoje, mais do que nunca, tem afirmado o nosso querido Papa Francisco que a Igreja precisa abrir as portas. E a Igreja somos nós. Que a Igreja precisa redescobrir o Evangelho. Que a Igreja precisa ser força do Evangelho no coração da sociedade, através de cada cristão, no coração de cada família, na presença de todos os grupos das nossas comunidades. Uma igreja que não seja autorreferencial de si mesma, preocupada apenas consigo, mas que seja uma igreja que vá ao encontro das periferias da nossa existência. Onde há tantos irmãos e irmãs que precisam da ação deste Espírito através de cada cristão. É assim que o Espírito Santo age, através das mãos, através do coração para amar, através dos pés para ir em direção. Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que se deixem embebedar por este Espírito, mergulhar nas profundezas da sua verdade e ter a coragem, como profetas, denunciar o espírito do mal que quer reinar na nossa sociedade. A força desse espírito precisa fazer-nos testemunhas da verdade. Numa sociedade que parece cultivar mais a mentira. Hoje se fala até da pós-verdade, cultivando muitas vezes o negacionismo. Diante do dom da ciência do Espírito Santo, é preciso a coragem do testemunho da ciência, dom do Espírito de Deus, para não ficarmos no obscurantismo das coisas e pensarmos que as ideias são apenas ilusões e não defendermos a ciência dos fatos, da verdade que é iluminada por este dom. O Espírito Santo, ele gera a unidade na diversidade. E a diversidade não é um mal para o mundo. O diferente é o dom do Espírito que gera do diverso a comunhão, o respeito ao outro, a capacidade do diálogo e da acolhida. Quantos hoje não estão a disseminar o espírito da indiferença? Quantos hoje não divulgam o espírito da intolerância? Quantos hoje não discriminam quem é diferente? Este não é o Espírito Santo. Este é o espírito mundano do pecado, que ainda habita no coração dos seres humanos. O dom do Espírito Santo é a vida em plenitude. E o ser humano é a glória de Deus, já diziam os santos padres. Portanto, o verdadeiro Espírito, o Espírito Santo, e quem deixa-se por ele conduzir, é comprometido com a vida, em todos os seus estágios, na defesa e dignidade da vida humana. E há em nosso meio espíritos que estão a desmerecer a vida humana. A vida humana e a vida do cosmos, da natureza, desprezando esse mistério bonito da criação de Deus. Portanto, um cristão tem que ser um homem ou mulher comprometido com a vida, a defesa da vida. Não se deixar conduzir por espíritos que estão aí rondando o tempo todo, matando a vida, descuidando da vida.
sobretudo aqueles que têm mais condições de fazê-lo, pelas funções que exercem na nossa sociedade. E por fim, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é aquele Espírito que gera em todos nós a beleza de uma vida em comunhão, como ouvimos na palavra de Deus. A comunhão do reconhecimento de que todos somos importantes, que ninguém é melhor do que o outro e em cada um este Espírito suscita dons diversos e verdadeiros para o bem comum. Infelizmente hoje existem espíritos do mal que não querem ajudar a criar uma sociedade que garanta as suas instituições para que ela seja sinal desta comunhão na diversidade. O espírito democrático da inclusão e do Estado de Direito, mas estão muitas vezes a defender posturas autoritárias, posturas de arrogância, posturas de falta de mínimo de respeito com a outra pessoa. E para escândalo, às vezes, nosso, pessoas com maior autoridade e poder neste país. É preciso avaliar isto. É preciso ter esse olhar crítico e profético e termos a coragem de denunciar como os profetas de Jesus Cristo e firmarmos a convicção: não, isto não é dom do Espírito, isso é dom humano, do pecado, fruto da injustiça e do fechamento de Deus. Queridos jovens aqui presentes nesta manhã tão linda, que irão participar da mesa do Senhor, e todos nós aqui também, que irão receber o dom do Espírito Santo, que vocês não tenham medo de anunciar Jesus Cristo, que vocês façam a memória dele com a vida de vocês, que vocês se deixem impregnar deste Espírito de Cristo, que o mundo hoje mais do que nunca precisa, para que a esperança não seja arrancada do nosso coração, para que o medo não seja maior do que ela, para que a gente antecipe aqui e agora esse reino que o Espírito Santo de Deus veio nos convocar para anunciá-lo no nosso mundo. E eu termino com um pensamento tão bonito que eu gosto dos místicos nesse dia, ao falar do Espírito Santo, que diz assim: o Espírito Santo, ele dorme na pedra. O Espírito Santo, ele sonha na flor. O Espírito Santo acorda no ser humano e percebe que tem um coração para amar. Que assim seja a nossa vida. Todo esse movimento bonito de percepção e sintonia com este Espírito em tudo que há de criado. E nessa criação, a missão mais sublime do homem e da mulher: amar na medida do amor de Deus, que é o Espírito Santo, que foi dado a cada um de nós, por Jesus Cristo, no plano amoroso de Deus, o Pai. Que cada um possa agora, um breve silêncio no coração, sintonizar-se ainda mais com este Espírito. E recebendo também esta vela acesa, como expressão deste mesmo Espírito, e nele vamos renovar a nossa fé, que se torna missão e compromisso neste mundo.